Jonas, capítulo 1, do 1 ao 17. A palavra de Deus diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o julgamento contra ela, pois vi como seu fogo perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde comprou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando viram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram: o que devemos fazer com vocês para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais forças para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias. Senhor, invocamos o teu nome e pedimos mais uma vez auxílio do teu Santo Espírito, a fim de os ouvidos estejam atentos, que o pregador não atrapalhe a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós demos uma introdução na primeira mensagem que nós abrimos essa série de Jonas, e nós concluímos com 2 lições. Não vou falar todos os pontos, mas é importante eu linkar essas 2 últimas lições que nós vimos na primeira mensagem. Primeiro, que fugir da palavra de Deus é fugir do próprio Deus. Quando Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir a Nínive, ele ouviu e fugiu. Mas ele fugiu da palavra de Deus, da ordem de Deus. Então nós entendemos que um cristão ou uma igreja que foge de conhecer as Escrituras é um cristão ou uma igreja que foge do próprio Deus. Porque é o caminho absolutamente certo que nós temos para nos achegarmos à presença de Deus é as Escrituras. É as Escrituras. E uma segunda lição que nós aprendemos é que Jonas nos ensina que o maior problema missiológico da igreja não é falta de recurso, mas falta de obediência. O maior problema missiológico da igreja não é falta de recurso, mas é por desobediência.
a gente viu que Jonas tinha disposição, porque ele saiu de sua terra e foi até Jope e pegou um navio para ir para Tarsis, uma terra mais distante do que a própria Nínive. E nós sabemos que ele tinha dinheiro, porque ele comprou uma passagem para fugir de Deus. E nós sabemos que por isso ele também tinha saúde. Não é diferente das nossas igrejas evangélicas brasileiras. Muitos têm saúde, disposição e dinheiro. No entanto, o maior obstáculo à missão não é os recursos naturais, mas é o coração submisso à própria ordem de Deus. E lógico, a gente viu que Jonas queria fugir, porque a Síria estava em ascensão, Nínive era uma de suas grandes cidades, e provavelmente Jonas cresceu ouvindo: cuidado, o império da Síria está chegando. Cuidado, o império da Síria está chegando. Os nossos inimigos estão chegando, porque era um império em ascensão. E Jonas, quando criança, provavelmente ouviu muitas advertências contra os ninivitas. E eles eram um povo que odiava os seus inimigos e faziam terríveis maldades. Falamento, tiravam a pele dos sujeitos vivos, decapitavam e se orgulhavam de sua maldade. Por isso Jonas não queria ir a Nínive pregar o que Deus havia mandado. Dito isto, vamos para o versículo 4. Vou começar a exposição de hoje. Versículo 4, capítulo 1, livro de Jonas diz assim: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Queridos, observe que a tempestade não é algo comum. Ninguém aqui almeja passar por uma tempestade. E o grau dessa tempestade é enorme. O narrador aqui está adjetivando ela como violenta. Inclusive o navio estava prestes a se despedaçar. E geralmente nós, de maneira intuitiva e agora folclórica, sempre atribuímos o mal ao diabo, à humanidade, nunca a Deus. No entanto, esse versículo é claro em apontar que muitas vezes a calamidade e o mal que nós passamos não tem outra fonte senão o próprio Deus. Em Isaías 45, versículo 7, Deus está falando assim com o povo: eu sou o Senhor que cria a luz e cria a escuridão. Eu sou o Senhor que cria o bem e que cria o mal. Por certo que esse mal não é um mal moral, porque Deus não pega e não pega ninguém, mas é um mal de calamidade, é um mal de juízo, é um mal que Deus traz para que de alguma maneira o ser humano que está em estado de rebeldia possa olhar para ele e se arrepender de seus pecados. No entanto, ainda assim é Deus que envia. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres e usa o sofrimento como seu megafone para nos despertar para si mesmo. Muitas vezes, no prazer da vida, quando está tudo bem, nós ficamos anestesiados à voz de Deus e esquecemos de Deus. Porém, quando o mal vem, quando a calamidade vem, quando o sofrimento vem, talvez a primeira coisa que nós venhamos a fazer é o quê? Prostrar os nossos joelhos. Porque assim nós nos lembramos que nós não somos autossuficientes, somos seres carentes e necessitados de um Deus todo-poderoso. Certamente, Deus enviou essa tempestade para, de alguma maneira, fazer com que a consciência de Jonas se alarmasse e ele entendesse que estava precisando se arrepender dos seus pecados. Então, isso é uma lição muito preciosa. Isso é uma lição muito preciosa. Nem todo sofrimento vem do diabo, vem da humanidade, ou do mundo caído, mas vem do próprio Deus. É óbvio que Deus extrai o bem do mal. Ele é o grande arquiteto, o grande tecelão. E certamente, se ele enviou a tempestade, é porque ele quer que nós venhamos a nos encontrar não num navio construído por mãos humanas, porque Jonas está achando que está fugindo de Deus. Provavelmente calculou a possibilidade daquele navio chegar a Tarsis. Mas nada que é meramente humano é seguro quando está indo
marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem, e lançavam as cargas ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Olha que coisa esquisita. Os marinheiros têm um senso moral de autopreservação e de cuidar uns dos outros. Jonas, numa indiferença e provavelmente com resquícios de depressão por desobediência a Deus, ele vai descendo para a escuridão, num lugar provavelmente um pouco mais frio por causa das águas, se acoberta e dorme profundamente, talvez para anestesiar sua consciência. Eu preciso dormir para fugir de Deus. Eu preciso ficar absorto. Eu preciso fugir da minha consciência. E ele arranja aqui no sono seu óbvio. Eu preciso, de alguma maneira, me anestesiar da minha desobediência. Enquanto isso, os marinheiros estão trabalhando para se salvarem. Mas Jonas dorme no porão do navio. E essa narrativa é construída de uma maneira muito interessante, porque Jonas é chamado no reino norte, desce para Jope, de Jope vai para o navio, do navio vai para o porão. No versículo 15 fala que Jonas é jogado no mar, e dentro do mar ele desce mais ainda. Vem grande peixe e o engole. A narrativa do capítulo 1 fala do desastre da fuga de Jonas em relação à sua ordenança de pregar o evangelho aos ninivitas. E nós descobrimos que uma vez que nós iniciamos uma caminhada de desobediência a Deus, no final, ela vai nos jogar para o ventre do grande peixe. Seja ele um túmulo, seja ele uma prisão, seja ele um divórcio indesejado, seja ele uma briga com os parentes, seja ele uma ruptura com os filhos, um caminho que começa na desobediência sempre irá nos levar para o ventre do grande peixe. Não há sucesso, não há bem-estar, não há prazer e alegria plena de uma vida que caminha a partir do momento do ponto da desobediência. Queridos, se porventura, ainda assim, Jonas estivesse chegado em Tarsis, incólume, sem nenhuma ferida, ainda assim, na desobediência, se o seu trajeto fosse sucesso, ele no final iria descobrir que uma vida de desobediência ainda assim não vale a pena. Porque se não é o ventre do grande peixe, literalmente falando, é um caminho de apartamento de Deus eterno. Por isso, queridos, é muito importante a gente parar hoje à noite e analisar de onde eu estou partindo para resolver os problemas. De onde eu estou partindo para definir minha vida. O que guia a minha vida? É Deus? É o horóscopo? É o ditado popular? É a cultura? São os filmes, as novelas, os livros? O que é a minha vida? Jonas foi guiado pelo ranço. Jonas foi guiado pela mágoa, pela falta de perdão, pelo ódio. E chegou aonde chegou, porque desobedeceu ao Senhor que o havia ordenado empregar em Nínive. E no versículo 6, o capitão vai lá e dá uma lição de moral aí. Versículo 6 do capítulo 1. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Levante-se e olha seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. É interessante aqui que o capitão, ele é politeísta, ele acredita em vários deuses. No entanto, acredita que um Deus está vigente em um território, em uma cultura, em um jeito, em uma língua, em um povo. Por isso que ele fala, olha, chama o seu Deus. Quem sabe ele não resolve o nosso problema? Isso aqui é interessante porque nos ensina que o medo humano revela quem de fato nós confiamos. Todos eles ficaram com medo da tempestade e cada um deles invocou o seu Deus. Cada um deles. Era um panteão naquele navio, mas cada um clamou seu Deus. E nesse problema tudo vale, porque o importante é a vida. O medo, meus irmãos, revela, ao final das contas, em quem de fato nós confiamos. É um desequilíbrio que assola a doença, e a gente fica ansioso, tremendo, mas Deus está lá. O mesmo Deus que estava com você no emprego ontem, é o mesmo Deus que está no desemprego hoje. É o mesmo Deus. Mas no final, quem é a base da sua confiança? É essa questão. O nosso coração é guiado pelos demônios
irmãos, Jonas está aqui indiferente, dormindo e com o sabor do capitão. É triste quando a gente está numa rodinha de pessoas que não invocam Nosso Senhor. E o pior é aquela rodinha é feio, né? Jonas é o único salvo do barco, o único que tem Deus verdadeiro. É aquele que é o próprio Senhor. Não tem senso maior de coletividade, de preservação à vida, é indiferente. Queridos, com muita mão no coração, se você é cristão, você tem uma fazer lá. E o pior do seu emprego não pode ser você. O pior da sua família não pode ser você. O pior da sua vizinhança não pode ser você. O pior da igreja não pode ser você. Não pode. Eu sei que às vezes a gente tropeça, mas a nossa vida não pode ser, de maneira alguma, uma profanação ao nome de Deus. Paulo, em Romanos, vai comentar com os judeus, ele fala o seguinte: por causa de vós, os judeus, blasfemam no nome do Senhor. Romanos capítulo 2. Coisa horrível, verdade? E Jonas está aqui, um péssimo israelita, um péssimo testemunho. Tudo isso porque não quis obedecer lá atrás a voz do Senhor. Versículo 7 e 8. Tem uma coisa interessante. O 7 talvez em mundo até estranho. Vai ser sorte. Deus usou a sorte. O Antigo Testamento está cheio de sorte. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Mais uma vez, Deus usando algo aqui, e para a gente esquisito, mas que para a mentalidade do povo da época era algo muito comum. E querendo ou não, Deus usou o paganismo, inclusive, para manifestar o seu poder e sua graça e misericórdia. Porque por causa dessa sorte, no final, esses marinheiros vão se perder. Então Deus tem interesse em alcançar os perdidos. E aí no versículo 8 vai vir uma interrogação. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Olha agora, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Diga-nos, Jonas, por que essa tempestade nos acometeu? E versículo 9 é o maravilhoso dito de Jonas, é uma profissão de fé. Olha que texto maravilhoso, versículo 9. Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor. Ou em outras traduções, temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Hoje de manhã na igreja nós aprendemos com o irmão Carlos, o pastor Mário, os dois vão falar algo muito importante. Não adianta saber teologia e conhecer Deus, não viver. Jonas aqui é ortodoxo. Adora o Yahvé, o Deus verdadeiro. O nome Senhor aqui vem do tetragrama, Yahvé. Ele tem um nome até pessoal da aliança de Deus. Ele não usou o Elohim, que é o substantivo, o Deus genérico. Ele usou Yahvé. Adora o Senhor. Sou hebreu. O Deus que eu adoro fez tudo, inclusive mais terra. A ortodoxia morre, porque na prática ele não estava vivendo. E a gente aprende, e é bom aprender. Se tem uma coisa que nós estamos aqui luta na igreja, é a questão de aprendizado. Mas nós precisamos encarnar a palavra como Cristo, a encarnação do próprio verbo. Não adianta saber se viver. É muito importante saber. Mas o final disso tudo é agora. O Jonathan Edwards, foi grande evangelista, disse o seguinte: o fim da teologia é a doxologia. Doxologia tem a ver com dar glória, com a glória de Deus. Então o fim do conhecimento é o serviço, é o glorificar. Mas Jonas aqui, a despeito do seu pecado, ele faz uma profissão maravilhosa. Eu quero contar um pouquinho sobre a profissão dos irmãos. Primeiro, sou hebreu. E olha agora o paradoxo, a contrariedade do que Jonas diz: sou hebreu. Ele poderia falar: sou israelita. Mas ele fala: sou hebreu. Ser hebreu é ser antes do que ser israelita. Porque ser hebreu
significa ser da descendência de Abraão. Ele não usou uma nomenclatura da sua tribo. Ele não usou uma designação geopolítica do Reino do Norte. Ele usou a origem da sua nação, hebreu. E o que nos remete o hebreu? A Abraão. Abraão é pai. Só que Deus elegeu Abraão para quê? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Um texto maravilhoso, a qual Abraão pregou. Gênesis 12, versículo 3. Diz assim: Deus falou para Abraão, o pai dos hebreus: farei de você uma grande nação, abençoarei, eu tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Esse é o versículo 2. Olha o versículo 3. Abençoarei, eu abençoarei e amaldiçoarei os que hoje amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus elegeu Abraão e Israel com um propósito serviçal, que era de quê? De abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, por meio da sua influência, do seu diálogo com as culturas ao seu redor, os povos deveriam conhecer e haver o Deus verdadeiro. E sabe por que eu falo isso aqui? É uma contrariedade, é um paradoxo. Porque ele fala, eu sou hebreu, e eu estou fugindo daquilo que fui chamado para ser, uma bênção para as nações. Porque Deus enviou para Nínive. E se ele fosse, ele estaria cumprindo o seu propósito da eleição. Eu sou hebreu, aquele que eu fui chamado para abençoar todas as nações. Mas eu pessoalmente não vou não. Eu pessoalmente não vou abençoar não. Sabe como é fácil a gente ser da igreja e falar, não, você é da igreja. Você tem que perdoar a sua esposa. Você é da igreja, você sabe disso. Mas quando chega em mim, eu sou da igreja, sou cristão, é diferente. Jonas sabe que está dentro de uma relação pactual com Deus, de que o seu dever é abençoar todas as nações. A gente sabe que como igreja a gente deve orar e enviar comissões. Como igreja é muito fácil, é conceitual isso. Mas quando chega em mim, chega no meu bolso, ai meu Deus, me aparta um pouquinho. Quando chega nas minhas intercessões, será que eu livro de orar por missões? E se Deus me chamar, não, Deus, eu sei que é para a igreja, eu quero incentivar, mas Deus chamou, vá. E aí, o que eu faço? Porque, meus irmãos, é muito fácil ficar Jonas. A questão é quando corta na nossa carne. Um dia que falaram com meu pai acerca de Jonas, me fui cheio de pedras. Meu pai olhou para mim e falou assim, Juninho, todos nós temos em Jonas das Juninhas. Era seminarista, empolgado. Também nem sabia que a razão está certa. Como besta ou como seminarista. Mas eu não como besta, graças a Deus. Jonas respondeu, sou hebreu e adoro Yahvé, o Deus verdadeiro. Deus que fez o céu, o mar e a terra. Meus irmãos, aí ficavam doidos. O quê? Você tem esse Deus, não Deus do mar, não Deus da terra como eu tenho, não Deus do sol, não Deus do meu povo. Você cria o Deus que cria todas as coisas. Ué, só Deus é o meu, não. Você crê no Deus que é maior que o nosso, e está desobedecendo, você é doido. É chato, né? Quando os crentes chegam para ele e falam, pai, você é Deus, você é crente, você fala, mas fica assim. Isso aqui, você é doido. Eles ficavam apavorados, eles ficavam com medo. As aldeias que Jonas cria no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e estava desobedecendo. Meus irmãos, quando a gente fala que a gente crê no Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, isso deve gerar em nós temor. Mas também deve gerar em nós conforto, consolação, edificação. Mas deve gerar em nós o quê? Temor. Nós precisamos ter coerência entre os nossos postulados teológicos e a nossa vida. Não ter apenas uma ortodoxia, que é teologia, mas uma ortopraxia, que é a prática da verdade, a vida correta, a vida dinâmica do Espírito Santo, a vida que é operada pela palavra de Deus. E Jonas ensina os marinheiros de que aquele mar que estava nervoso não era um Deus americano, não era um conceito, não era nada disso. Vou tomar uma criatura, Jonas fala, a terra, o mar, o céu, tudo criatura, só existe um Deus verdadeiro. Que coisa interessante, né, meus irmãos? Jonas, com tanto conhecimento, ainda assim, preferiu desobedecer a Deus e colocar todo mundo numa universidade.
Versículo 10. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram. Mas irmãos, faz essa pergunta. Ouça com muita atenção essa pergunta. O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Queridos, Jonas é um tipo de Jesus. Jesus é a realização da tipologia de Jonas. Eu queria fazer 3 contrastes de Jesus com Jonas. Jonas é o negativo e Jesus é o positivo. É óbvio. Mas existem 3 coisas aqui que é um contraste evidente entre Jonas e Jesus. Primeiro, Jesus veio à terra, metaforicamente falando, a Nínive, seus inimigos, sem nenhuma oposição. Jonas foi mandado a Nínive e correu. No final do livro a gente vai ver que ele foi, mas foi contrariado, porque Deus o empurrou para lá. Jesus, que é o verdadeiro profeta, a encarnação da verdadeira profecia, ele desceu a Nínive existencial porque nos amava. O amor que faltava em Jonas superabundou no coração do Filho, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Jonas correu de Nínive, Jesus abraçou Nínive. Segundo, no versículo 17 fala assim: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas simbolicamente morreu. Para os marinheiros, Jonas morreu 3 dias sem notícia. Até porque depois da tempestade, o mar ficou igual a lagoa de manhã, espelhada, paradinha. O poder de Deus se manifestou. Se Jonas tivesse vivo, a cabeça dele ia. Jonas morreu, sumiu. Uma simbologia clara da morte de 3 dias e 3 noites. E há alguns comentaristas que creem que de fato Jonas morreu. O que faria dessa simbologia algo mais real ainda. Deus ressuscitou do ventre da baleia e o cuspiu na praia. Mas é difícil crer que Jonas morreu. Porque a gente sabe que Jonas orou, por mais que não poderia orar depois. Mas Jonas ficou simbolicamente morto. Jesus não. Jesus passou pelo fim da morte, pela cruz dolorosa, e morreu numa sexta-feira. Foi posto no sepulcro de rico de José de Arimateia, e lá ficou, descansou no sábado, e no domingo, 3º dia, ressuscitou. Porque a morte não tinha poder sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Jonas, tipificando a morte, ressuscitou na areia de uma praia. Jesus de fato morreu pelos meus e pelos seus pecados. Jonas não teria pregado porque mais morreu por Nínive. Jesus abraçou Nínive e morreu por mim. Morreu por mim e por você. Odiados de Deus, inimigos de Deus, rebeldes contra Deus. Eu e você, não somente Nínive, e Deus abraçou. E não somente abraçou e pregou, mas morreu em nosso lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Eu até adiantei isso no primeiro. Jonas chegou em Nínive. Nós vamos ver isso depois. Capítulo 3, 4. Mas por que posição? Porque ele não tinha jeito de Deus. Jesus se entregou voluntariamente. E Jonas no barco, aqui está o seu ponto. Jonas no barco foi jogado ao mar por um constrangimento. Por um constrangimento. A sorte caiu nele, ele foi pescado. O que ele tem que fazer para me jogar no mar, o jeito? Por uma imposição. Sabe aquele bem que você faz quando não tem jeito? Vai ter que fazer quando não tem jeito. Jonas se jogou no mar. E a tempestade fez o quê? Parou na hora. Jesus se jogou no mar da ira de Deus, de maneira voluntária, para apaziguar a ira dele contra mim e contra você. Não sei se você sabe, mas Deus não tem muitos olhos para você.
Deus tem uma tempestade contra a sua vida. E Deus, assim como está virado contra Jonas, está virado por você. Exceto se Jesus Cristo, que foi jogado no olho da tempestade, se Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, te substituiu, e aí sim, a gente vai olhar para o mar da ira de Deus e falar: paz temos com Deus. Assim como Paulo falou em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E esse é o maior ponto seguro que eu e você podemos experimentar essa noite, meu Senhor. Paz com Deus. Eu sei que às vezes você está experimentando uma tempestade comum na sua vida, familiar, geográfica, mas a maior tempestade que você está inserido, eu e você, qualquer um de nós, é a tempestade da ira de Deus, que só não foi derramado porque Cristo assumiu o nosso lugar. Mas se nós não olharmos para esse, que caiu na tempestade da ira de Deus, um dia o cálice da ira de Deus vai virar e não vai ter Jonas para ser jogado, vai cair sobre nós, diante do julgamento final. Queridos, Jonas foi jogado por imposição para acalmar a tempestade. Jesus veio e se entregou voluntariamente a acalmar a tempestade da ira de Deus. Paz com Deus. Shalom Adonai. Que a paz de Deus esteja com vocês. Que a paz de Deus esteja comigo. Essa saudação de Deus. E a principalmente salva uns aos outros. Graça e paz. Porque Jesus entrou na Nínive, abraçou Nínive e abraçou a tempestade. Por causa dessa graça nós temos paz. Graça e paz. Seja com todo o povo de Deus. Versículo 12. Diz assim: Jonas respondeu. Ele foi impelido. E aos seus interlocutores, Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Dois pontos aqui importantes para nós trabalharmos. Primeiro, o pecado de Jonas foi pessoal, mas o efeito e as consequências foram coletivas. Meus irmãos, além do pecado arruinar a sua vida, vai arruinar a vida da sua esposa. Além do pecado arruinar a sua vida, vai arruinar o exemplo para os seus filhos. Além do pecado arruinar a sua vida, vai manchar o nome da Igreja Batista do Baixo Grande. Porque não existe pecado inconsequente. Todo pecado tem consequência. Pastor, mas eu não tenho a consequência na minha vida. Eu não sinto, lógico. Porque Cristo absolve a culpa e a ira de Deus. Mas todo pecado é castigado. Só que é enferma e é rasgada na carne de Cristo. Por isso que um dia, se nós nos achegarmos diante de Deus em Cristo, nós iremos responder não somente pelos nossos pecados, mas por aquilo que você fez com Jesus Cristo. Mas por aquilo que eu fiz com Jesus Cristo. Não existe pecado mais escondido no porão, dormindo, no bunker, que não afete a vida de outras pessoas. Porque quando você peca, você se torna menos humano do que deveria ser, menos Jesus do que deveria ser. E esse menos humano, esse esmirro que vai sendo criado, esse trem feio, esse monstro, esse leviatã que vai sendo criado em nós a cada pecado, é essa pessoa que vai se relacionar com as pessoas da sociedade e vai afetar ela diretamente. Não existe pecado inconsequente, por mais privado que seja. Ela rouba de você a presença do Espírito, a alegria do Espírito, e nos torna um trem esquisito, um trem feio. E aí eu saio para a rua, vou para a faculdade, toda segunda, toda terça, toda quarta. E o Juninho que deveria ser, não é. Porque eu não sou o Juninho que deveria ser no meu quarto, no meu banheiro, no trânsito. Enfim. O pecado suga a nossa santidade e a nossa integridade. Por isso, na igreja de Cristo Jesus, o pecado não pode reinar, não pode ser senhor da nossa vida. Mais uma lição que nós aprendemos
Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. No dia de hoje, no céu que nós vemos, no espírito da época, se tem uma palavra que está sendo mais esvaziada, é a palavra culpa. Não existe culpa. E aqui, meus irmãos, eu vou mostrar a minha implicância com a psicologia. É nítido como que os divanos têm sido altares antes dele. É nítido. Um dia eu estava conversando com minha irmã e falei assim, eu estou muito só cristã. Ela falou, estou falando, mas eu sei lá com vocês dois. Meus irmãos, eu não sou contra a ciência. Psicologia é algo novo, então não estou para passar por hoje, mas eu sou crítico. Sobre psicologia, você é crítico de psicologia? A questão é que a culpa, você não tem culpa, isso não é pecado. A culpa é estrutural, é os outros que acham errado, você sente culpa, isso não é culpa sua. Não existe nada de errado com isso. Não, essa estrutura machista, heteronormativa, se revela, meu filho. Você é gay, eu sei disso. Você não tem culpa disso, você nasceu assim. A culpa que você sente é porque a sociedade fala que é errado. E aí nós estamos injetando uma anestesia contra o pecado para querer achar a cura. E quando eu encontro essa falsa cura, eu vou cada vez mais adoecendo por dentro, achando que está tudo bem. Mas no final de tudo, a gente percebe que o mal foi alimentado com o mal e que aquela pessoa, infelizmente, se perdeu na psicologização do mal moral. O mal moral existe. Se você está sentindo hoje, nessa noite, existe um remédio. Não é para você dormir cada vez. É para você se perdoar. Culpa se cura com perdão. Não com culpa. Culpa se cura com reconhecimento. Por que a sala pastoral se esvaziada? Porque um rapaz que vai conversar comigo, esse jeito fala assim, irmão, se arrependa. Você está em pecado, cara. Se arrependa. Isso é errado. Eu ainda te conto. Isso aqui está fazendo exatamente errado, é pecado. Tem que me arrepender, eu tenho que reconhecer que está errado. Agora não te conto. Isso não é errado não. Você precisa lidar com suas emoções. Você está com um remedinho para a sua vida. Estamos entendendo? Eu não sou contra. Mas sou bastante contra. Não total, mas bastante. Por causa disso. Por causa disso. O que a gente vê, os seus efeitos, as suas causas, essa relação de causa e efeito da psicologia com o pecado. E é o espírito que nós vivemos. E a culpa é bênção. Porque é uma pisca-alerta. Não continue. E a gente vai, toma remedinho, anestesia e voa. Aí o pastor está lá, não vai, meu filho. Não vai, a culpa não é sua não. Meus irmãos, culpa moral existe. Se você quebrou a lei de Deus, você está em pecado. Você não vai ter paz com remédio, só com o sangue de Jesus. Só com o Jonas que desceu do alto e abraçou a Nínive. Não tem para onde correr. E Jonas já conheceu, a culpa é minha. O problema sou eu. E o mar se afetou. Às vezes o problema você está vivendo na sua relação com a sua esposa, que é a pessoa mais importante da sua vida. É porque simplesmente você não reconhece. Às vezes o problema não vai ser sou eu. Mas a gente vai reconhecer a culpa é minha, eu vou mudar. Eu tenho culpa nisso. Deus me perdoe e eu vou mudar. Simples assim. Jonas está tomando chá de consciência. Ele pode simplesmente falar, me joga. Não me joga, não vem. Não vem. Queridos, somente o sangue de Jesus pode resolver esse problema. Versículo 13 e 14 diz assim:
Em vez disso, os marinheiros, será o último ponto, versículo 13 do capítulo. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Olha o versículo 15 e 16. Mas vamos trabalhar no versículo 13 e 14. 15 e 16 para fechar o raciocínio. Depois, os marinheiros pegaram os homens e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso do Senhor. Meus irmãos, para encerrarmos o raciocínio dessa noite, quero falar com o irmão uma preciosa lição. Esses marinheiros têm virtudes. Porque virtude é algo universal. Você pode estar na tribo mais remota do mundo. Algumas X virtudes vai ter. Isso faz parte da imagem dele, da nossa constituição, da imagem de Deus em nós. E aqui, os politeístas eram misericordiosos e ensinaram a Jonas que deveria ser misericórdia. Não, nós vamos fazer isso. Jonas falou que tinha que ser jogado na mar, e eles pegaram e começaram a lançar tudo, mas não teve jeito. Pegaram jogar. Misericórdia. Virtudes universais. No entanto, essa narrativa nos ensina que as virtudes não são suficientes para nos salvar. Esses homens eram virtuosos. Eu sei que você conhece pessoas virtuosas e fala: só falta Jesus, só falta Jesus. Esses homens eram virtuosos, independente da religião. Eu conheço pessoas de outras religiões que são virtuosos. Senso moral coletivo, todos eles trabalhando juntos. Jonas era culpado e ainda assim queria salvar ele. E depois que jogou, orou: Deus, não nos culpa por causa de Jonas. Virtuoso. Mas quando o poder de Deus se manifestou, a palavra de Jonas se cumpriu, eles viram que o Deus dele era Yahvé, e se curvaram em sacrifício, reconheceram que precisavam de perdão do sangue do Cordeiro. Precisamos de perdão. Talvez eu traí muitos pecados de Jonas, que você fala: não, mas não tem pecado, eu sou virtuoso. Precisa de Jesus. Por que tu salva Jesus? Jovem rico tinha aplausos de toda a sociedade. E ele era um arquétipo do homem perfeito. Porque além de uma boa moral, tinha riqueza. Tudo que o judeu imaginava que fosse a bênção de Deus. Mas Jesus, quando desafiou, se mostrou um idólatra da riqueza. E deixou Jesus por amar a riqueza mais do que a vida. Virtude não salva. O que salva é se encontrar com Jesus Cristo. E não prestar um sacrifício como os marinheiros fizeram, porque o sacrifício já foi dado. O poder de Deus abaixa, Cristo não se abaixa. Nós vamos conhecer pessoas virtuosas, mas meus irmãos, fala de Jesus. Fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, para encerrar. Já vamos encerrar com esse versículo. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim, palavra de Deus: pois não me vergonho das boas novas do Evangelho, porque o Evangelho significa a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro judeus e também gentios. As boas novas revelam como Deus o declara justo. Como é que Deus o declara justo, meus irmãos? Leia a Bíblia diante dele, porque do começo ao fim é algo que se dá pela fé, não pelas virtudes. Pela fé, não pela riqueza. Pela fé, não pelo casamento. Pela fé, não pelo voto de membresia. Pela fé, por mais nada. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Vamos orar, meus irmãos? Clamar a misericórdia de Deus sobre nós. Pense um pouco no nosso coração. Identifique os nomes que chegaram aqui de nós.
se arrependa assim como se arrepende. Há perdão, há graça. Jonas desobedeceu, mas no ventre da morte ele orou e Deus trouxe a vida. Não há ventre de peixe grande que nós não possamos sair. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós creemos nisso, o Evangelho é o poder de Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelas suas muitas misericórdias. Na tua vida, o pecado dessa palavra. Mas Jesus foi no reino durante hoje e me tirou de lá. Hoje o teu Espírito Santo testifica de que ele está vivo. Apesar de nós, nós somos o teu povo. Eu sei que às vezes a gente pega, assim como Jonas era o teu povo, mas estenda a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. E mais uma vez clamamos, perdoe os nossos pecados. E ajude-nos a te amar como o Senhor de fato merece. Ajuda-nos, Deus, a conduzir o teu povo, o teu rebanho. Toda incapacidade, todo medo, toda falta de experiência, deve ser suprido para o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho. O Espírito Santo nos convenceu disso, tem nos convencido. Nós te bendizemos pela tua palavra. Quanto a gente dizer, até nos erros dos homens de Deus nós aprendemos. Nós somos uma igreja que ama a vida. Essa escritura sagrada, espada do Espírito, que faz com que o velho homem morra e que nos purifica para aquele encontro que teremos com o Senhor. E nós não temeremos esse encontro, porque nós não somos teus. E estamos na mão do bom pastor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada criança, de cada irmão, de cada visitor. Gostaria de falar muito de cada um. Porque é bom ver o Senhor. Mas nos conhece, nos sabe as suas necessidades, as suas dificuldades. Nos sustenta no poder do Espírito. Nos deu a semana abençoada, cheia da tua graça, cheia da tua misericórdia. Nos ajude, Deus, a vivermos aquilo que aprendemos. Para a honra e glória do teu nome somente. Amém. Meus irmãos, seguir o teu escola. Domingo que vem, primeira quinta-feira, nós temos culto de oração de ensino. Sábado, oração das mulheres. Domingo de manhã vai ter a nossa BD. E o nosso almoço. Então, nossa assembleia regular não vai ser esse domingo, vai ser outro. A quentinha que nós estamos vendendo para arrecadar dinheiro para missões, o poder do Espírito Santo para nós completar a obra de Deus. Então, se você tiver os tickets para vender, para comprar, temos só essa semana, próximo domingo à noite, eu estarei pregando lá em Balneário das Contas, na Bíblia, dos Balneários da Conta. Lá vai ter um pastor muito amado, cabelinho, branquinho, o pastor Jorge, pregou lá nos casais, e foi meu examinador de eclesiologia.
Obrigado, Jesus, mais uma vez por essa noite, por tudo que o Senhor realizou e irá realizar em nosso mundo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se sentar,